mês seguinte, dissolve os partidos políticos. Era o início do Estado Novo. Com a Constituição de 1937, Getúlio Vargas centralizou o poder nas mãos do presidente, cortando a autonomia dos estados, do legislativo e do judiciário. Além disso, o mandato do presidente foi prorrogado até a realização de um plebiscito que nunca chegou a ser realizado. Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, a censura aos meios de comunicação foi dura e as propagandas demagógicas do regime foram constantes para se criar uma imagem positiva junto ao povo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. Como havia aumentado o número de operários no Brasil, Vargas resolveu criar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelecia direitos e deveres do trabalhador. Dessa forma, garantia o apoio das massas trabalhadoras, podendo controlá-las. Nesse período, foi criado o Cruzeiro, para substituir o R$1000. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. 1939, começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Os aliados, força formada pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, combatem as forças do eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. O Brasil, no início, tentou manter relações tanto com os aliados quanto com os países do eixo. Porém, após ter sido pressionado pelos Estados Unidos e ter alguns dos seus navios afundados por submarinos alemães, o Brasil resolve, no ano de 1942, declarar guerra aos países do eixo. Podemos citar a tomada do Monte Castelo, Castelo Novo e Montese, na Itália, e o patrulhamento da Marinha Brasileira no Atlântico Sul, como as principais participações da FEB, Força Expedicionária Brasileira, da FAB, Força Aérea Brasileira, e da Marinha do Brasil. Em 1945, termina a guerra com a vitória dos aliados. Podemos dizer que era incoerente que tantos jovens morressem na guerra em prol da liberdade, quando os mesmos jovens viviam no Brasil sob a ditadura. Políticos, escritores, jornalistas e militares uniram-se para pedir o fim do fascismo no país. Getúlio Vargas, pressionado pela opinião pública, decreta anistia aos presos políticos e convoca eleições gerais. Surge o queremismo, um movimento com o lema "Queremos a Constituinte com Getúlio", ou seja, redemocratização, mas com Getúlio Vargas à frente. Antes que tal movimento pudesse crescer, os militares, sob o comando do general Dutra, exigem a renúncia de Getúlio Vargas. Era o fim do Estado Novo, a 29 de outubro de 1945. Realizam-se eleições presidenciais em 2 de dezembro com a vitória do general Eurico Gaspar Dutra. Getúlio é eleito senador com grande número de votos. Alô, alô, responde, e gostas mesmo de mim de verdade? Alô, alô,
com toda sinceridade. Alô. Nessa mesma eleição, foi escolhida a Assembleia Constituinte que preparou a Constituição de 1946. Restabeleceu autonomia para estados e municípios, a existência dos poderes legislativo, judiciário e executivo, voto secreto para maiores de 18 anos, direito de greve e mandato de 5 anos para o presidente. O governo Dutra estreitou os laços com os Estados Unidos, recebendo o presidente Truman no Brasil, extinguindo o Partido Comunista e rompendo relações com a União Soviética. Podemos citar 2 obras significativas nesse governo: a pavimentação da rodovia Presidente Dutra e a construção da hidrelétrica de São Francisco. Com a não intervenção do Estado na economia, as importações aumentaram. Havia somente intervenções do governo na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. O chamado Plano Salti. Somente a partir de 1947, o governo Dutra restringiu as exportações. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Para o Brasil, o povo quer. 1951. Assume Getúlio Vargas após vencer as eleições com esmagadora diferença de votos e apoiado pelos líderes do operariado, além de grandes empresários. Vargas procurou desenvolver uma política nacionalista e intervencionista, colocando em primeiro lugar a defesa dos interesses econômicos brasileiros. Em 1953, criou a Petrobras, que tinha um monopólio na exploração do petróleo no país. Aumentou em 100% o salário e nomeou como ministro do Trabalho João Goulart, a fim de se aproximar do povo. Seu garçom, faça o favor de me trazer. Uma classe trabalhadora se organizando, a burguesia nacional, os militares direitistas e os conservadores começaram a acusar o governo de Getúlio de corrupção administrativa e infiltração comunista. Estou disposto a ficar, disposto só a perguntar ao seu freguês. O jornalista Carlos Lacerda, inimigo político de Getúlio, escrevia em seu jornal Tribuna da Imprensa críticas severas ao governo Vargas. Como agravante dessa crise, Carlos Lacerda escapa de um atentado, morrendo o major da aeronáutica Rubens Vaz. Apesar de não se ter provas concretas, é acusado o chefe da guarda pessoal do presidente da República. Em consequência, um manifesto de oficiais militares exige a renúncia do presidente. Getúlio recusa-se a deixar o cargo. E no dia 24 de agosto de 1954, após redigir uma carta onde acusava grupos nacionais e internacionais de serem contra sua política de defesa do trabalhador, Getúlio Dornelles Vargas suicidou-se com um tiro no peito. Deixo a vida para entrar na história. Getúlio Vargas governa o país por 15 anos. De 1930 a 1945, governo revolucionário de Vargas.
9 de julho de 1932, eclode a Revolução Constitucionalista. 16 de julho de 1934, promulgada a terceira Constituição Brasileira. 1934 a 1937, Governo Constitucional de Vargas. 1935, Intentona Comunista. 1935 a 1939, a repressão do governo aumenta no país. 1937, Vargas fecha o Congresso Nacional e outorga a quarta Constituição Brasileira. De 1937 a 1945, Estado Novo ou governo ditatorial de Vargas. 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial.